porque de facto ninguém está sozinho. Hoje temos um enfermeiro para nos ajudar a saber o que fazer perante feridas crónicas no domicílio, em nossas casas. Ninguém está sozinho. Enfermeiro Gustavo Afonso está connosco, está bem disposto. Muito bom dia. Hoje falamos então sobre prevenção e tratamento de feridas crónicas no domicílio. É certo que, aumentando a sobrevida, as pessoas cada vez vivem mais, cada vez vivem com algumas condições que não são as desejáveis e, portanto, feridas crónicas não é um tema assim tão... que afeta um grupo pequeno de pessoas, não é? Cada vez começa a ser mais generalizado. Infelizmente não. E começava precisamente por aí. Os avanços na saúde, os avanços tecnológicos, a melhor qualidade de vida socioeconómica, aumentou a esperança média de vida. Claro. Agora, a fatura do aumento dessa esperança média de vida... Às vezes é uma fatura muito É uma fatura pesada. muito pesada neste caso, ou seja, traz estas patologias crónicas e este tipo de feridas são precisamente também resultado dessas patologias crónicas, ou seja... Nós vivemos, de facto, mais tempo, mas esse tempo nem sempre é vivido com a melhor qualidade. Claro que sim. E quando as pessoas estão numa cama de hospital com uma equipa de enfermeiros, uma equipa de médicos, fisioterapeutas e por aí fora, para ajudar a manusear as pessoas para diminuir ou controlar estas feridas crónicas, é uma coisa. Quando as pessoas estão em casa e estão com uma pessoa que não escolheu aquela vida, que nem sequer tem força para manusear a outra e ajudar a posicionar de forma diferente, as feridas crónicas são um problema muito mais grave, não é? É para essas pessoas que nós hoje nos dirigimos. Exatamente. É elas hoje que queremos ajudar. Portanto, e como acabou de dizer, se o doente estiver numa instituição de saúde, a responsabilidade será dos profissionais de saúde. Quando o doente está em casa, a responsabilidade será do cuidador e da família. E um dos problemas, até porque estamos a falar de pessoas dependentes, são pessoas que não conseguem fazer coisas simples, como ir à casa de banho, como comer, como mudar a posição quando estão desconfortáveis, mudar a posição na cama, levantar para um cadeirão, mover-se no cadeirão, portanto não conseguem fazer isso. E precisam de uma terceira pessoa para ajudar a fazer... Terceira, quarta, às vezes? Quantas mais, melhor. Precisa, de facto, de um cuidador. Apoio, claro. O problema é que muitas das vezes o cuidador, também ele é idoso, também ele é doente e tem dificuldade em prestar estes cuidados. Porque os princípios para evitar, por exemplo, as úlceras por pressão são simples, mas depois são difíceis de pôr em prática. Úlceras por pressão, estamos a falar, por exemplo, de pessoas que estejam acamadas e de tanto a pele pressionar sobre aquela zona, acaba por fazer uma ferida que depois dificilmente cura, não é? Exatamente. São essas as mais comuns, se calhar? São as mais comuns e vulgarmente conhecidas, por exemplo, como escaras ou chagas. E, de facto, acontecem pelo peso da pessoa contra uma superfície, o colchão ou uma cadeira, precisamente pelo facto de não se conseguir ela própria mudar de posição. Os princípios para evitar essas feridas são simples. É alimentar muito bem o doente, são bons cuidados de higiene, cuidados à pele, portanto é preciso hidratar a pele, aproveitar também para fazer uma... Por mais que aquilo pareça que não tem um significado muito grande na altura. Exatamente. Mas é importante esses trabalhos continuados, não é? Sempre. E depois o mudar de posição. E depois é assim, naturalmente é muito mais fácil mudar de posição. Se nós os dois fôssemos doentes, entre aspas, era mais fácil mudar a Débora do que mudar a mim, que sou um bocadinho mais pesado. Pois, naturalmente. E aí o cuidador, sendo ele também já com algumas limitações, portanto, tem muita dificuldade em cumprir estes princípios que são, em teoria, fáceis, mas depois difíceis de pôr na prática. Para as pessoas que estejam em casa, que tenham úlceras por pressão, mudar de posição várias vezes, 15 em 15 minutos, não é? Ou 20 a 20 minutos? Pois, o tempo não terá que ser tão curto. Cada caso é um caso, mas claro, quantas mais vezes mudar de posição, melhor. E aqui ainda estamos numa fase que a ideia seria prevenir
que elas apareçam. Claro, claro que sim. Há hoje em dia também muitos equipamentos, tecnologias até nos cobertores, nos colchões, nas almofadas, para prevenir também estas úlceras para quem esteja acamado, não é? Sim, isso de facto existe. Infelizmente o Sistema Nacional de Saúde nem sempre tem, e os meios que tem disponíveis são de facto reduzidos. E tem que ser as pessoas a tirar comprar, um dinheirinho do seu próprio bolso e a investir nesses materiais. Comprar esse material. Estamos a falar de colchões, estamos a falar de almofadas para reduzir essa pressão, mas se a isso juntarmos uma cama articulada, uma cadeira de rodas, um cadeirão, estamos a falar de muito dinheiro para a população portuguesa. Mas em ponto nenhum, e gostava que isso ficasse, que em ponto nenhum, este equipamento pode substituir os cuidados que já referimos e principalmente a mudança de posição. Os colchões podem ser muito bons, mas em ponto nenhum podemos descurar o resto dos cuidados. Os enfermeiros, nesse aspecto, são pessoas que estão muito próximas das pessoas, são as pessoas, enfermeiros e médicos são quem está mais próximo destes doentes e dos cuidadores também. O que é que podem fazer por estas pessoas? É assim, numa primeira linha de tratamento, de facto, quem... E depois cada caso é um caso, nós estamos aqui a tentar generalizar para abraçar o máximo de casos possível, mas depois cada caso é um caso. Compete, neste caso, ao médico de família e à enfermeira de família, porque são os cuidados de proximidade, prestar esses cuidados, quer na prevenção, quer depois no tratamento. No entanto, há cerca de aproximadamente 10 anos, surgiu a Rede Nacional de Cuidados Continuados e, precisamente, as equipas de cuidados continuados integrados, que é o caso, por exemplo, da minha, que é constituído por uma médica, um assistente social, 2 enfermeiros, 2 enfermeiras, portanto, isto na generalidade, e que, não tendo mais competência que o médico e a enfermeira de família, mas tem mais disponibilidade, ou seja, trabalham das 8 às 20 todos os dias do ano. E nestes casos mais complexos isso é muito interessante porque podem ir à casa do doente e ajudar todos os dias e, se for necessário, mais que uma vez por dia. Isso está a ser já feito em algumas casas? Sim. Isso é a Rede Nacional de Cuidados Continuados tem a abrangência, portanto, do país todo e todos os centros de saúde têm pelo menos uma equipa destas. Mas pelo menos uma equipa destas às vezes é muito pouco para a quantidade de pessoas que precisa, não é? Sim. Imagino eu. Sim, daí que tem alguns critérios e que têm a ver, por exemplo, precisamente se precisar de cuidados diários, é um dos critérios de inclusão nestas Estes problemas equipas. Que nós estamos aqui a falar aplicam-se, por exemplo, para pé diabético, úlceras na perna, para coisas deste género, ou estamos a falar só de casos um bocadinho mais limite? Pronto, neste caso estávamos a falar de úlceras por pressão. As úlceras, o pé diabético e a úlcera de perna são também feridas crónicas e que aparecem com muita frequência na comunidade. Aqui, depois da doença já estar instalada, é mais complicado de prevenir. No entanto, por exemplo, o pé diabético, o pé diabético é muito interessante pela negativa. Depois da doença estar instalada, juntam fatores como o doente não sente, e é perfeitamente normal que calça um sapato, pode ter lá um objeto dentro, vai caminhar com aquele objeto dentro do sapato, vai fazer uma úlcera, não sente e a partir daí é meio caminho andado para uma amputação acima do joelho. Esse é tema, se calhar, para outro espaço, não é? Outro espaço, porque daria aqui agora tema para já muitos minutos. Enfermeiro Gustavo, obrigada por ter vindo, por nos esclarecer mais um bocadinho acerca destas feridas crónicas. Já percebemos que há coisas que estão a ser feitas, há ajudas também de enfermeiros no domicílio, que isso é muito importante, exatamente. Mas certamente há muito trabalho a fazer. Com certeza. Pronto. O que é certo é que de há um ano para cá também muito trabalho tem sido feito e são 70 mil enfermeiros, assumem publicamente que precisam do apoio de todos os portugueses. De há um ano para cá tem sido feito muita coisa, nomeadamente em termos de comunicação da Ordem dos Enfermeiros, comunica muito melhor, está aqui no Porto Canal também com um espaço semanal que ajuda a esclarecer os telespectadores e ajuda a estar próximo do telespectador. Não é à toa que o lema é ninguém está sozinho e nós aqui fazemos também o balanço desde esse ano para cá da Ordem dos Enfermeiros. Ora veja. O Governo quer mais enfermeiros de família no Serviço Nacional de Saúde. Há vários hospitais públicos no país a encerrarem camas por falta de enfermeiros. A funcionária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. Ana Rita Cavaco. A falta de enfermeiros nunca foi tão grave e está a obrigar os hospitais a diminuir o número de camas. Pusemos o país
a falar de enfermeiros. Tive acesso a números recentemente sobre a enfermagem. Nós, apesar das carências enormes que temos da enfermagem no sistema hospitalar português, demos ao luxo de exportar 13 mil enfermeiros nos últimos 5 anos. O que importa é que nós vamos a um serviço do setor público, do SNS, e nós verificamos que há falta de enfermeiros e falta de técnicos e falta de médicos. E isso não pode acontecer. Os enfermeiros são essenciais. Eu acho que nós olhamos para a imagem do enfermeiro e associamos essa imagem à proteção, à recuperação, à reabilitação, e foi isso que eu senti. Mas, de facto, todos os enfermeiros têm um nome. Se algum dia lhes acontecer alguma coisa na vida, que sejam tratados como eles me trataram a mim. Ninguém está sozinho. Para nós introduzirmos a falar sobre aquilo. Aqui começar a falar todas as sextas-feiras, eu peço o vosso aplauso para Ana Rita Cavaco, que é bastonária da Ordem dos Enfermeiros, e o João Paulo Carvalho, presidente da secção Norte, da região Norte. O país habituou-se a falar de quem cuida. Eu acho que os enfermeiros da MAC ensinaram-me uma coisa que não tem preço. Não só eles me ensinaram a amar o meu filho quando ele nasceu e de perceber que aquele filho não era o filho que eu tinha imaginado na minha cabeça, porque era muito frágil, muito delicado e muito pequenino, mas acima de tudo eu acho que eles me ensinaram a ser mãe, uma mãe melhor. Estamos cada vez mais perto de todos os enfermeiros. Reforçamos a nossa presença nas redes sociais. Tem valido a pena. São os enfermeiros quem o diz. Temos que dar o exemplo. Parabéns à iniciativa. A ordem que fazia falta à ordem. É isto que faz a diferença. E como dói àqueles que pensavam que era só passeio. Finalmente acredito que o meu voto não foi inútil. Eu acho que a Ordem, ultimamente, especialmente no último ano, esteve muito mais interventiva em relação a nós. Assumiu um papel defensor do papel do enfermeiro, dos direitos dos enfermeiros. Finalmente alguém compreende os nossos problemas. Parabéns, estou completamente surpreendida. Não apoiei esta bastonária, mas se calhar devia ter apoiado. É necessário colocar ordem no SNS. E neste momento acho que as pessoas começam a ter outra opinião, começam a ter outra percepção da enfermagem. Durante estes 4 anos, senhores deputados, quem não gosta do meu estilo, eu peço desculpa, mas vai ter que se habituar, porque eu não me vou calar, porque foi isso que eu prometi aos enfermeiros. Foi com eles que eu cheguei até aqui e, de facto, não posso trair quem em nós confiou para fazer esse papel. Muito obrigada.